Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Meu nome é Gisele Melocro Borelli, estou pastora na IPI de Araraquara e esse podcast que chega até você é a gravação das nossas aulas de escola bíblica, que acontecem todas as quintas-feiras, 7h30 da noite, no nosso templo. Seja bem-vindo a esse espaço de estudo, comunhão e fé na escola bíblica, no estudo da palavra. Vem e vamos juntos. Boa aula! Vamos abrir lá a nossa Bíblia em Gálatas 5, nós vamos terminar o capítulo do 16 ao 26. Hoje o nosso objetivo aí, e eu fiz a partir desse objetivo, tá? É a gente saber entender que existe um conflito, né, entre o que se deve e o que não se deve fazer. Sentir, né, que é desejar ardentemente ter uma vida guiada e dirigida pelo Espírito Santo e agir. Como que a gente vai agir? Produzir o fruto do Espírito, objetivando a maturidade e lutar incessantemente contra as vontades da carne. E aí a gente vai ver então o que Paulo fala. Gálatas 5, nós vamos ler do 16 ao 26, cada um vai ler um versículo. Diz assim: por isso digo, vivam em espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Todavia, se vocês são conduzidos pelo espírito, não estão debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, 20. Idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias. E inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. A humildade e o domínio próprio, e contra essas coisas não existe lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então vamos lá. A gente vai ver aí que Paulo ele contrasta, né, de forma bem radical a vida controlada pela natureza pecaminosa, que é essa ideia da carne, né, com a vida direcionada pelo Espírito Santo. E a liberdade cristã, que é o que a gente falou na aula passada, né? Que ela não é um pretexto para o pecado, mas é o poder capacitador para a gente viver em amor e maturidade. E nesse sentido, então, ser livre em Cristo não significa fazer o que bem entender. Aí já deu ruim, né? A liberdade cristã, ela não significa autonomia. E é aí que a gente vai ver, né, chegar aí nesse paradoxo um pouco sobre isso. Porque antes de Cristo, né, o ser humano tentava cumprir a lei. Por quê? Por medo da punição ou para barganhar a salvação. A gente entende que Cristo nos libertou desse fardo. Agora, nós somos escravos, mas por amor. Martinho Lutero, ele explicou esse paradoxo, né, perfeitamente. Ele diz que o cristão é o senhor livre de todas as coisas, não sujeito a ninguém. O cristão é um servo prestativo em todas as coisas, sujeito a todos. E uma vez livres do medo da condenação, nós somos o quê? Motivados pelo Espírito a nos tornarmos escravos uns dos outros em amor. A gente vai entender melhor tudo isso. Primeiro, né, eu coloquei aí o conflito interno, que a gente pode ver que está até um pouquinho antes, né? Eu puxei aí o versículo 13, porque ele fala, né, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor.
toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente, que foi o que a gente estudou, né? Um trechinho que a gente estudou semana passada, mas que a gente precisa trazer ele aqui porque ele vai fazer sentido junto com o versículo 16 e 17, tá? Por quê? Porque a liberdade cristã, nós somos libertos do quê? Da condenação, da lei e do domínio do pecado. Lembra que a gente viu a questão da liberdade no contexto filosófico, que é diferente da liberdade cristã, que às vezes a gente também pode fazer essas confusões, né? Só que, no entanto, essa liberdade que a gente recebe em Cristo, ela não é uma carta branca para a libertinagem. E aí a gente vai ver que Paulo vai falar sobre essa batalha espiritual, né? Que existe uma guerra irreconciliável dentro da gente. A nossa natureza humana, ou seja, caída, a carne e o Espírito Santo têm desejos opostos. Então isso significa que você nunca conseguirá fazer o bem que deseja sem a intervenção divina e vice-versa. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, a hora que eu vi já foi. Né? E a gente vai ver que isso é consequência do egoísmo, né? Se a gente usar a liberdade para satisfazer a nossa carne, o resultado relacional ele é destrutivo. Por isso que aí eu trouxe o versículo 15 de volta, né? Se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. E a gente vai ver que nesse sentido, né, a gente precisa saber disso. Existe um conflito dentro da gente. Isso é uma coisa que qualquer um de nós já sabe, né? Não é novidade. Aí a gente vai ver que qual é o sentir, né? O desejo ardente pelo Espírito. E é aqui que entra a questão de viver no Espírito. É para que nós somos libertos? Para isso. Então, o antídoto, vamos pensar assim, para não satisfazer os desejos da carne, é andar no Espírito. E isso implica uma dependência diária e intencional do Espírito Santo para guiar as nossas decisões e os nossos pensamentos. E aí, abaixo da lei, vamos pensar assim, mas guiados pelo amor. O crente, ele não busca a santificação para ser aceito por Deus. A gente já falou muito isso, que é isso que Paulo está combatendo ali com os Gálatas. O que seria voltar à escravidão da lei, tá? Mas porque ele já é aceito. Nesse sentido, então, o desejo que a gente tem pelo Espírito, ele deve substituir o legalismo pelo cumprimento da lei através do quê? Do amor ao próximo. É amando as outras pessoas, servindo essas pessoas, que eu sei realmente se algo está mudando dentro de mim. A gente vai entender melhor isso, tá? E aí vamos pensar, a partir disso, a gente vai ver do 19 ao 26 aí, a maturidade que a gente quer buscar e a luta que existe em nós, né? Porque mortificar a carne, essa luta incessante, ela é difícil. Porque quando ele fala aqui das obras da carne, aí você vê que são obras no plural, né? São muitas, né? Imoralidade, idolatria, inimizade, inveja, por aí vai. São manifestações evidentes do nosso coração pecaminoso, da nossa depravação total, né? E pertencer a Cristo exige crucificar a carne com as suas paixões e os seus desejos. É um esforço contínuo e diário. É aquilo que a gente falou, liberdade na verdade não é dizer sim, mas é dizer não. Justamente para tudo aquilo que eu quero fazer. Né? E aí, qual é a ideia aí do produzir o fruto? A ideia aqui é muito interessante, é maturidade. Em contraste, né, com muitas obras da carne, o fruto do Espírito é um conjunto harmonioso de virtudes, né? E aí a gente tem amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aí esse fruto, que é singular, e a gente vai ver por quê, ele é o resultado natural e progressivo de uma vida que está enraizada em Cristo e que está sendo transformada pelo Espírito. Isso é muito interessante.
E a partir disso, então, eu queria pensar nessa parte do fruto, que eu acho que pra gente faz mais sentido. Porque o desenvolvimento prático do fruto do Espírito não é um esforço humano para criar virtude. Ele é o resultado visível, né, de uma vida de comunhão e dependência diária do Espírito Santo. E na teologia reformada, a gente chama isso de santificação progressiva, ou alguns vão falar, e aí eu particularmente prefiro essa ideia, esse termo que é mais bíblico, que é o desenvolvimento da salvação. Estamos desenvolvendo a nossa salvação, né, o que a gente já recebeu. E aí dentro disso que eu queria pensar com você. Primeiro então, a dinâmica do cultivo. Como eu cultivo esse fruto, né? Paulo usa fruto no singular. Por quê? Porque essas 9 virtudes que ele coloca aí, eles não são dons isolados. Eles formam o caráter único de Cristo que deve crescer por completo em nós. Então são virtudes que mostram o caráter de quem é Cristo. E aí conforme Cristo vai sendo, vamos pensar assim, nós vamos sendo transformados por Cristo, a gente vai se parecendo mais com Ele. E, consequentemente, as virtudes vão sendo evidentes. Mas por isso que é um fruto só. Que ele evidencia o caráter de Jesus em nós. E é interessante porque ele vai falar que a raiz, né? Vamos pensar assim, Paulo não, né? A gente vai pensar aqui que a raiz, ela determina o fruto. Porque em quem que a gente tem que permanecer para dar bom fruto? Em Jesus? Então, a gente não produz o fruto focando nas virtudes. Eu quero ser mais amoroso, eu quero ser alegre, eu quero ser mais pacífico. Que é às vezes o que acontece. Que até a gente tem uma ideia, muitas vezes eu já cheguei a pensar, eu penso às vezes, né, nessa ideia do fruto como uma uva. A gente ensina para as crianças o fruto do Espírito como uma mexerica, que tem vários gominhos, né? Mas o fruto é um só, enfim, né? E de fato, às vezes a gente vai desenvolver uma virtude com mais facilidade que outra, mas é importante pensar que é todo um contexto. E que esse contexto do fruto, ele é, assim, desenvolvido em comunidade. O fruto do Espírito, por que é desenvolvido em comunidade? Porque é na comunidade que eu sou moldado a ter o caráter de Cristo. É na vida comum. É aqui que eu só... Porque o amor, né, pensando na ideia de verbo, ele é uma ação. Ação não tem como... Geralmente, assim, você pode... A ideia de a gente fazer algo para nós mesmos, assim, geralmente a ação é para com outras pessoas, né? Então eu vou me alegrar com as outras pessoas, eu vou ter paz com outras pessoas, eu vou ser benigno para outras pessoas, eu vou ser fiel para outras pessoas. Né? Então, tudo isso, a paciência, né? A gente brinca, né? Não pede paciência, porque Deus vai te dar aprovação. Pede sabedoria. Mas brincadeiras à parte, você não produz o fruto focando nas virtudes, mas focando em Jesus. Porque quando eu oro por uma determinada situação e eu peço para Deus me ajudar naquela situação, consequentemente a virtude vai ser desenvolvida. Por isso que não estou falando que é errado, tá? Pode pedir paciência, pode pedir o que você quiser para Deus. O máximo que você vai escutar é não. Não a gente já tem, né? Mas o fato é, o que a gente teria que... Senhor, eu quero ser mais parecido com o Senhor. Me ajuda no meu processo. Porque vai ser natural as virtudes que vêm com esse processo. Então, assim, a maturidade espiritual, ela acontece quando você permanece na videira. Como que eu permaneço na videira? Leitura da palavra e oração. E aí, é uma crucificação diária, pensando nisso. Por isso que, pensando depois, Paulo vai falar que a gente morre com Cristo, né? Porque para desenvolver esse fruto, a gente precisa abrir espaço para o amor crescer, para o egoísmo ser crucificado, para a mansidão surgir, o orgulho precisa morrer. Então é sempre um abrir mão do meu eu carnal para que Cristo se desenvolva em mim.
E aí, pensando nisso, é realmente desejar a transformação do nosso caráter. E aqui está o grande desafio, porque é um anseio por semelhança. Com quem eu quero me parecer, né? No tempo de tantos influencers digitais, né? A pessoa aparece lá, eu estava vendo, tem um Instagram que eu gosto lá, eu não lembro, agora me fugiu o nome, das moças lá que são cientistas, né? E elas sempre falam alguma coisa tal sobre ciência e todo mundo pergunta qual batom que a menina está usando. Não é o objetivo da página delas, né? Mas essa ideia influencia tanto que eu quero usar o batom da pessoa que está lá. Ah, que camisa é essa, né? Que a pessoa está usando. Ah, que vestido é esse? Onde comprou? Tá, e a gente quer se parecer com quem? A gente quer o que de quem? A gente consegue olhar para a palavra, ver Jesus e falar, nossa, eu quero ser igual a Jesus. Olha, o dia que alguém me insultar, igual esses fariseus insultaram Jesus, eu quero ser pleno, que nem ele. Será que a gente deseja essas coisas ou a gente deseja a cor do batom, o creme que a pessoa está usando lá no Instagram? É pra gente pensar de verdade, porque assim, é o anseio por querer, né? E aqui isso tem que ser assim, o nosso maior desejo, se parecer com Jesus, né? E não apenas parecer uma pessoa moralmente boa perante os outros, porque isso aí já tem bastante. Não adianta só eu ser um cidadão de bem. Eu preciso ter um coração de bem. Vamos pensar assim, né? Que é aquilo que a gente também tem falado no Sermão do Monte, né? É uma transformação. E quando a gente pensa coração no sentido bíblico, é todo o nosso ser. Caráter, razão, emoção, sentimentos, tudo, né? E aí é uma insatisfação santa. Pensando nisso, que é sentir assim uma tristeza piedosa quando a gente reage segundo a carne, quando a gente fica irado, quando a gente tem inveja, porque a gente tem, não adianta falar que não, crente não tem inveja, não tem. A gente tem raiva, a gente tem ódio, às vezes a gente queria que morresse mesmo. Tem que ser realista. E assim, e pedir o quê? Será que a gente sente uma tristeza quando essas coisas são mais evidentes no nosso coração do que as virtudes do fruto do Espírito? É pra gente pensar. Isso é muito importante, porque isso vai sufocando o fruto do Espírito do nosso dia. É aquela história, né? Qual eu estou alimentando, né? Qual cachorro eu estou dando comida? Que aquele que você não der comida, ele vai te devorar. Né? Eu estou buscando, eu estou lendo, eu estou estudando a palavra, ou não, né? Então isso é importante para a gente pensar. É muito aquela coisa de escola dominical das crianças que a gente ensina para a garotada, mas se a gente conseguisse realmente fazer metade das coisas que a gente ensina para as nossas crianças, a gente seria muito melhor. Com certeza. A gente fala para eles comerem bem, a gente come mal. A gente fala para eles escovar o dente, nem sempre a gente escova. Mas a gente gosta de falar para os outros orar e não ora, a gente, né? Então assim, é muito sério, fala para os outros ler a Bíblia, mas a gente não lê. Né? Então assim, é para a gente pensar sobre isso. E aí, vamos pensar em passos práticos para a maturidade, que é o que ele vai, quando ele fala do 22 e 23, né? Para a gente ver esse fruto crescer, a gente precisa exercitar 3 frentes práticas, né? Vamos pensar aí. Primeiro, alimentar o espírito. Segundo, exercer as virtudes do fruto do espírito nos relacionamentos. E terceiro, praticar o domínio próprio. Vamos lá. Alimentar o espírito. E aqui entram os meios de graça, né? Vamos pensar, o que é meio de graça? São as formas que a gente tem da graça de Deus se manifestarem na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, tem as para si mesmo e tem as comunitárias. É leitura bíblica, é oração, é adoração. Quando a gente pensa comunitárias, é os sacramentos, né? Toda vez que a gente celebra a mesa, a gente traz a memória que Cristo fez. É a adoração comunitária, é o culto, né, comunitário que a gente presta junto. Então, tudo isso o Espírito Santo usa para moldar o nosso coração.
né? Então, por isso que é muito importante. Deus dá os meios de graça para nós, para que nós possamos realmente fazer uso deles, seja sozinho em casa, seja aqui em comunidade, para sermos edificados. E aí, o segundo, então, exercitar as virtudes nos relacionamentos, né? Então, o fruto do Espírito, ele é essencialmente relacional, né? Como eu já falei, é praticar longanimidade, que é paciência, com pessoas difíceis, né? Em casa e no trabalho. É usar de benignidade e mansidão ao responder uma ofensa, responder uma crítica, né? Como que eu reajo diante das circunstâncias? É demonstrar fidelidade cumprindo promessas, pequenas promessas e grandes promessas, né? Mesmo que isso seja difícil, que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. E aí, por último, o domínio próprio. Então, diante das tentações ou impulsos da carne, né? Pare, né? A gente pode fazer aquela oração mental mesmo, né? Respira, conta até 3, Senhor, me ajuda. E busca a resposta que honra a Deus. E isso dá para fazer, né, mentalmente. Porque o domínio próprio, ele é o escudo que nos protege, né? E que propicia o crescimento das outras virtudes. Porque se eu consigo me controlar as minhas emoções, eu consigo controlar o resto, né? É um desafio gigantesco? É um desafio gigantesco. Eu vou deixar para vocês depois um bonuzinho para a semana toda, que é um guia prático de como vocês vão poder aplicar o fruto do Espírito na vida, tá? É um guia bem legalzinho que eu montei aqui, de segunda a sábado. No final aqui tem uma oração para quem... Eu gosto de escrever orações particularmente, quando eu não estou muito assim, conseguindo me concentrar para falar, eu sei que para escrever eu me concentro melhor, então eu escrevo, né? Hoje eu mandei orações escritas, porque eu estava com a cabeça muito cansada, então eu percebo que eu consigo focar até mais quando eu escrevo. Então assim, tem uma oraçãozinha aqui escrita para vocês. Depois eu vou até deixar esse guia lá, para quem estiver ouvindo. Agora vamos quebrar a quarta parede. Quem estiver ouvindo a aula depois, eu vou deixar esse guia lá. É bem gostosinho de fazer. É um por dia, é um versículo. E é uma tríade do fruto que é para a gente diagnosticar em nós, né, a carne, e a gente permitir a ação do Espírito Santo. Mas antes de concluir a aula, né, e antes de eu entregar para vocês esse guia, eu queria pensar abrir para perguntas. Tem uma questão aqui que para mim eu fiquei pensando, né, que eu queria compartilhar com vocês, mas eu queria ver se vai surgir das perguntas, porque pode ser que seja uma coisa que é uma dúvida minha, mas que não é de todo mundo. Depois, quando eu preparei aqui o estudo, eu fiquei preparando, né, e pensando nisso, Porque no fundo, qual é a pergunta que fica pra gente, né? A gente é guiado pelo Espírito ou pela carne? E eu não sei vocês, fica aquele termômetro, né? Então, onde que tá a minha santificação? Como é que é? Mas eu sou santificado, mas eu também peco, enfim, né? Mas eu queria abrir para vocês. Se alguém quer falar alguma coisa, trazer alguma coisa para discussão. Então tem aquele versículo, né? É o último dia 26, não estou lendo os convencidos, a sua versão, acho que é... Não sejam presunçosos. Porque é bem fácil você botar o dedo na cara do outro e jogar tudo isso aqui, sabe? Mas isso está falando pra gente, não tá... Aí que tá, né? Tem uma determinada família aí brigando, que é engraçado, né? A gente vê, não põe... atacando o outro, nas redes aí, e põe um versículo, o outro vai lá, põe um versículo, então, usando até da palavra de Deus, sabe, para se cutucarem, para se atacarem. Então é fácil a gente jogar isso em cima do outro, né? A gente tem que tudo isso e falar pra gente mesmo, todo dia. Os frutos, né? E eu? Porque é fácil olhar para o outro. Ah, aquele ali não tem paciência. Beleza, ele pode não ter paciência. E você? Você é amoroso? Porque às vezes a outra não tem só paciência, mas ela é amorosa, né? Mas não, às vezes a pessoa, além de não ter paciência, é uma mula. Dá patada. Né? Então assim,
E eu, né? Gente... Uma pergunta, de que forma isso se relaciona com a grande, eu acho que grande balança que acaba tendo esse assunto? De que se tudo é vontade de Deus, onde mora a minha vontade? Não tem resposta. Tem um livro que eu li, uma vez eu estudei, que é Soberania de Deus e a Responsabilidade Humana, do Carson e do... É do Carson. É a tese de mestrado dele. No final das contas, a conclusão que eu cheguei é que ele não chegou a conclusão nenhuma. Porque existe uma dificuldade aí, né? Qual é a minha vontade e qual é a vontade de Deus? A gente entende que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Uma vez que eu vivo pelo Espírito e não mais pela carne, a minha vontade, ela vai conversar com a vontade de Deus. Então, nesse sentido, a gente pode entender que aquilo que a gente quer fazer, se ela agrada ao Senhor, se ela é boa e perfeita e agradável, e ela vai estar de acordo com a vontade de Deus, portanto, também é vontade de Deus. Mas eu posso alegar, não, eu vou usar dessa justificativa que é vontade de Deus para pecar, porque está dizendo que agora eu posso tudo. E aí entra a questão, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. É de boa fama, dá louvor a Deus, então assim, entra numa situação que não tem uma resposta clara. Como saber se é vontade, né, nossa e vontade de Deus? Não tem como, conscientemente falando, né, pensando assim, fugiu o termo agora, não tem como a gente saber de forma consciente, mas não é essa palavra que eu quero usar, fugiu, vou lembrar. Porque tem coisas que pra gente é mistério. Isso é uma das coisas que se enquadra perfeitamente nisso. Porque, por exemplo, a gente pode conversar com Deus em relação a algo que eu tenho que fazer. Vamos pensar em você, olha, se for vontade de Deus, Senhor, abre as portas e tal. Você está fazendo algo que vai ser bom para você, que vai edificar a sua carreira, que vai te trazer benefício. No que isso não seria vontade de Deus? Vamos pensar assim. E aí, Senhor, é para eu fazer agora ou não? Tem coisa que a gente bota na conta de Deus, né? Mostra para mim. E talvez ele vai mostrar, ele vai dar a direção e que bom. Mas às vezes ele não vai falar nada. E aí? Como que eu decido? Porque essa é a questão. A gente tem a livre regência das nossas vidas. Você fala o que você quiser com a sua vida. É essa dificuldade, porque a gente olha para a palavra de Deus com um conceito filosófico. E na filosofia a liberdade não existe. Porque a gente somos seres sociais, isso aí já é fato, tem inúmeras discussões. Você vai ver que não existe liberdade filosoficamente falando, porque você está sempre inserido num contexto social onde você tem as questões de eu quero agradar um, eu quero agradar outro, nem sempre você vai se agradar. E quem agrada a si mesmo faz o quê? Com o tempo, fica sozinho. Né? Assim, eu estou fazendo uma leitura bem superficial, não estou entrando em parâmetros filosóficos nenhum, né? Então, quem quer fazer a sua vontade, em tese, pode fazer. Mas tem a lei, vamos pensar no nosso país, tem a lei civil para dizer o que você pode e o que você não pode fazer. Você pode ter vontade de matar alguém, mas se você matar alguém, você vai responder juridicamente falando, criminalmente, né? Então tem um limite. Mesmo para aquele, vamos pensar agora, fora da questão da religiosidade. Existe um limite, né? E aí entra na questão da filosofia. Porque nem todo mundo faz a sua própria vontade. Não sei se eu respondi ou se eu só compliquei. Não, acho que a gente encontrou caminhos, mas quando você olha para assim, só que matutana também, né? Não sim, matutana nas ideias, né? Construção. Quando a gente olha para a filosofia grega, e você vai fazer Aristoteles falam sobre isso, ele
fala que a virtude ela não deve ser, eu acho, na minha visão, que ele faz um detalhamento maior sobre questões morais e a virtude. Quem, desculpa? Aristóteles. Ah, tá. Eu acho que isso pode ser aplicado porque quando a gente fala sobre isso pode ser aplicado quando você fala que não basta ser um cidadão de bem. Aí eu interpreto. Porque existe o cidadão de bem, um cidadão que ele não pratica coisas imorais perante a lei dos homens. Eles são de bem. Pô, eu não atropelo ninguém, né? Não estou matando ninguém, não sou corrupto. Mas também não desenvolvo em mim, aí eu entro na segunda categoria, que são as virtudes. Sim. Porque a bonança, a temperança, a bondade, o perdão, o exercício do perdão, isso sim é uma virtude. É isso que não vem de fora. Não tem uma lei no Brasil dizendo que você tem que perdoar as pessoas. Não é uma lei cívica, mas é uma virtude. Sim, e o estudo das virtudes e... Fugiu o termo agora, contrário das virtudes da filosofia? Dos vícios. Vícios e virtudes, né? Filosoficamente falando, é esse conceito, um antônimo, né? É algo muito antigo. E aí tem um livro muito bom para estudar isso, que chama Vícios Esplêndidos, que ela vai tratar, é uma teóloga, na verdade, sobre os 7 pecados capitais, que ela vai falar que são os 7 vícios, né, que ficaram aí mais famosos, vamos pensar assim, né? E aí ela vai trabalhando sobre isso, mas você vai ter depois, não só na filosofia, mas você vai ter Tomás de Aquino, Agostinho, depois tratando sobre as virtudes, né, pensando que são coisas boas, são coisas que a gente deve buscar. Mas é importante pensar aqui que nessa ideia que Paulo está tratando aqui, eu acho isso interessante, porque ele está escrevendo para uma igreja na Galácia que tem essa ideia das virtudes, né? Tanto que assim, era muito normal na antiguidade lista de virtudes e vícios, né? E você vai ver Paulo fazendo isso de forma recorrente, porque era normal daquele tempo, vamos pensar assim. E o que ele deixa claro aqui, que não é tanto a virtude, mas em quem eu busco a virtude. Para que eu busco a virtude? Só para eu ser bom? Para ser melhor do que o outro? Ou nesse caso aqui ele fala, para ter o caráter de Cristo, vamos pensar assim, né? Para se parecer com Cristo. Porque Cristo, vamos pensando só em virtudes. Cristo, então, é aquele que é o representante do desenvolvimento de todas as virtudes. Pelo menos essa é a nossa percepção como cristão, né? De que ele desenvolveu todas as virtudes. Plenamente falando, ele foi um ser humano que teve todas as suas potencialidades plenas, coisas que a gente não tem. Ele não pecou. Então, quando a gente pensa que Jesus amou, ele amou plenamente. Se ele foi paciente plenamente. Vamos pensar nessa situação. Então, pra gente, a gente tem uma referência de humanidade que desenvolveu plenamente essas virtudes. E aí você vai ter muita escrita sobre isso ao longo desses séculos, né? Para quem gosta, sim, tem livro, tem literatura, tem muita coisa legal. Mas é interessante ele mostrar aqui que o foco já não são mais as virtudes em si. Por isso que ele fala, tem que desenvolver o fruto. E aí ele vai falar que esse fruto é o conjunto de virtudes, né? Porque eu acho que a superação do cristianismo, a superação da filosofia grega pelo cristianismo se baseia no fato de que na filosofia grega a responsabilidade pelo desenvolvimento das virtudes é do ser inserido na sociedade. Sim. Cada dele. Agora, cada um corre atrás do seu. A superação desse entendimento pelo cristianismo vem pelo fato de que existe alguém, um Deus que elegeu, que derramou sua graça, que enviou seu filho, e esse mesmo, né, plantou em você o fruto do Espírito que torna você uma pessoa virtuosa, com as virtudes sendo desenvolvidas, por assim dizer. E não há neutralidade, né, na palavra, nesse capítulo de Paulo, você percebe, porque ou você está seguindo a lei, ou você está agindo pelo Espírito, não tem neutralidade. Então, se você está agindo pelo Espírito, você está realmente seguindo aquilo para qual você foi chamado. E se você pensar, que é o que ele fala, né? Se você seguir isso, você tá, vamos pensar assim, não é esse termo que ele usa, mas você está acima da lei. Por quê?
Porque um ser humano plenamente desenvolvido nas suas virtudes, ele não precisa de lei. A lei é feita para quem não consegue ter domínio e não consegue, que não tem virtudes, que tem vícios. Então ela é feita para o ser humano carnal, vamos pensar assim. E qual é o nosso objetivo? Se parecer com Cristo, porque é aquele que a lei... O que a Bíblia fala nos evangelhos? Que todos os que estavam lá ficavam procurando coisas para condenar Jesus. E ninguém conseguia achar nada para condenar Jesus. Ele estava acima da lei. E aí o nosso grande objetivo em tese, qual é? É que a gente vamos... Tirando o rapaz que essa semana foi bem lembra daquele filme Minority Reporter? Acho que é isso o nome, né? O inglês está ótimo. Não sei se vocês viram a notícia de um rapaz que ele estava planejando assassinar o próprio filho para não pagar pensão alimentícia. E ele pedia pro ChatGPT dicas. E aí a OpenAI mandou pro FBI, o FBI conseguiu localizar, mandou para Polícia Civil e prenderam ele antes dele executar o crime. Mas encontraram arma, ele tinha fechado o acordo lá, 30, 50 mil para pagar o cara para matar o filho, ele tinha, mas não queria pagar a pensão. Aqui no Brasil, acho que em Goiás. Então, assim, vamos pensar, tirando a inteligência artificial, se você não falar nada para ninguém, quem vai saber que você quer matar alguém, que você está planejando como é que usa um ácido veneno para matar alguém? Então, em última tese, vou pensar assim, né? Virtualmente falando, a gente tem a sensação que todo mundo se ama na sociedade. Porque alguns vão matar? Vão. Aí você tem do outro lado um caso escabroso que eu vi lá hoje no jornal hoje, que até agora eu não entendi. Da diarista que foi na casa de 2 idosos para fazer o trabalho e matou eles, dopou eles e matou eles a facadas. Por quê? Não sei. Ninguém sabe. Como que você comete um crime assim, friamente falando? Né? Então, assim, porque se eu amo, vamos pensar assim, eu não vou matar. Eu não precisaria de uma lei para não matar, mas justamente porque tem quem não ama, eu preciso da lei. Porque senão ia ser olho por olho, dente por dente, a nossa justiça é torta, na hora que você vê não ia ser olho por olho e dente por dente. Se você bateu no cara e esfolou ele, no outro dia você ia estar morto. Quer dizer, a nossa justiça ela é desproporcional. Então, a ideia aqui, vamos pensar, é que em Cristo eu estou tão acima da lei que eu não preciso da lei para dizer que eu não devo matar. Porque em Cristo eu amo até meu inimigo. A quem, teoricamente, pela carne, o meu desejo seria de matar. Mas em Cristo, o que eu faço? Eu oro por ele. É interessante isso, porque aí é muito diferente, entra muito em conflito com a própria filosofia grega e com o uso e costume daquela época, né? Porque Paulo tá conversando com uma comunidade que, a princípio, é gentílica. Aí chega esses judaizantes dizendo que eles deveriam se tornar judeus. Então, em tese, eles estavam trocando só de senhor, mas eles estavam trocando a liberdade da filosofia pela liberdade da lei, mas eu estou debaixo da lei. E o que ele vem falar? Não, em Cristo, vocês são livres dessas duas coisas. Vocês não precisam da lei para dizer que vocês estão salvos, que vocês são livres, que vocês têm um Deus que ama vocês. Vocês estão em Cristo. Agora, por amor, a gente se submete a esse Senhor que nos livra dessas obrigações. É meio paradoxal. E é aqui que eu coloquei na conclusão isso. Eu vou ler, aí depois a gente pode conversar mais. Paulo afirma explicitamente: se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Isso significa que a santificação, que é produzir o fruto, não é um esforço legalista para ganhar o favor de Deus, mas o resultado natural da liberdade que o Espírito opera em nós. Ao listar o fruto do Espírito, Paulo conclui: quanto a essas coisas, não há lei. A lei serve para restringir as obras da carne. No entanto, quando andamos no Espírito, expressamos a máxima liberdade cristã, onde as amarras da lei
já não são necessárias para nos controlar, pois o próprio Espírito nos inclina para a justiça. E a santificação, aqui é importante dizer, é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Ou seja, o fruto do Espírito ele cresce no seu tempo apropriado. Enquanto houver respiração, haverá luta. Mas enquanto houver o Espírito, haverá vitória e graça abundantemente para recomeçar todos os dias. Então, todo dia é um recomeço. Todo dia é uma luta diferente. É dias de luta, dias de glória, dias de mais luta. Eu ouvi falar, que eu não sei direito como que é, porque o nosso tá... o fruto eu não sei como que é, não, que o fruto, na verdade, é o amor. O amor compreende tudo aquele resto lá, entendeu? Então, assim, tudo se resume... Bom, Jesus falou isso, né? Amará a Deus e teu próximo, isso resume tudo. Toda a lei. Porque a lei, né? E Paulo fala também que o amor é o vínculo da perfeição, né? Então, tudo que não for por amor, tá, né? Passa por esse filtro, né? Do amor. Então, o amor, ele não é só passivo, não fazer mal para o outro. O amor é ativo também, ele é fazer ativo. o bem. E também eu posso falar, se você... Não sei se eu posso falar, se foi o que falou. Se a gente não fizer, se está na sua mão fazer o bem e você não fizer, você está pecando também, né? Então, aí que tá. Assim, então, tudo que ela lê, aquele monte de... a gente sempre tem que pensar, isso aí que faz parte do amor. O que é o amor, né? Tem Coríntios 13, tudo sofre, tudo espera, tem paciência, né? Sim. Aí você tem, então esse... E João fala, né? Deus é amor. Deus é amor. O que a gente às vezes pode cair no questionamento, que é válido, né? Se Deus é amor, por que existe maldade no mundo? E a gente cai naquele círculo da Teodiceia, né? Que é tentar achar a resposta para o mal. E é importante a gente pensar que Cristo, a Trindade, vamos pensar assim, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ele poderia nem ter criado o mundo, mas ele escolheu perdoar, ele escolheu criar, ele escolheu o quê? Ao invés de acabar, né, vamos pensar assim, com o malvado que somos nós, ele decidiu morrer pelo malvado e redimir. E aí nós estamos nesse mundo, a gente não entende como que Deus nos chama, como essa graça se torna irresistível. Essa parte a gente não consegue compreender, porque está fora da nossa alçada. Por isso que eu falo assim, em certo sentido, quando eu pego o armeniano e falo, você escolhe a salvação? Pode ser. Eu penso assim, que Deus é um pai tão bom que ele deixa a gente achar que a gente escolheu aquilo. Sabe quando a gente sabe que uma coisa é bom para o filho, mas aí você, em volta assim, você vai acertando as coisas para ele achar que a escolha é dele, mas quando na verdade foi você que deixou lá pronto para ele pegar. Né? É do tipo, você vai comer maçã e banana. Você tirou o chocolate, você tirou a porcaria, aí você deixou, né, uma coisa ou outra lá. O que a criança? Sobrou a banana e a maçã. Eu vou escolher a banana ou a maçã. Mas será que fui eu que escolhi? Ou será que foi meu pai e minha mãe que deixou lá para eu pegar? Né? Tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Vai fazer piadas à parte, é uma das coisas que a gente não tem resposta. Porque a gente vai cair num outro ciclo sempre de pergunta. E são inevitáveis. E tudo bem a gente perguntar. Deus não tem problema com questionamentos. O Deus que tem problema com questionamento é um ídolo. Então, a gente pode, a gente deve. Deus não tem problema com as nossas crises de fé, com as nossas dificuldades. Ao contrário, porque é na crise de fé que às vezes a gente começa a entender realmente que às vezes o Deus que a gente serviu a vida inteira era um ídolo. A forma como eu servi a vida inteira. Né? Então, assim, Deus não tem problema com os nossos questionamentos. Então, a gente não precisa ter medo. A gente vai tentar responder. Eu tô aqui tentando responder e tal. A gente se vira do avesso, mas às vezes não tem resposta. Tem coisas que não tem resposta. E tá tudo bem não ter resposta. E eu acho que é aí que entra a questão para algumas religiões, porque existem algumas religiões que têm resposta para tudo. E um Deus infinito e a gente finito, será que a gente teria resposta para tudo que o infinito faz?
Já diria o poeta, né? Existe muito mais coisa entre o céu e a terra do que julga a nossa vã filosofia. Não sei, pode ser uma leitura um pouco existencialista? Provavelmente, que a minha escola teológica é existencialista, inevitavelmente. Mas é pra gente pensar, porque às vezes a gente tem problemas sérios com quem tem fé, com quem questiona, e é pra gente questionar, e tem coisa que não vai ter resposta. Né? E eu vou deixar pra vocês o que eu ia comentar, mas vou tentar fazer bem rapidinho, que é uma das coisas assim que pra mim às vezes que é a questão da justificação e da santificação, que a gente é simultaneamente justo e pecador, que é uma ideia importante para a gente refletir, porque às vezes nas nossas vivências de fé a gente se martiriza, a gente tem algumas batalhas internas que são assim, nós fomos salvos do castigo do pecado que é passado, a gente está sendo salvo do poder do pecado no presente e a gente vai ser salvo da presença do pecado na glorificação no futuro. Mas como é que isso acontece em mim? Porque eu sou justo em Deus, mas amanhã eu peco e às vezes eu peco pior do que ontem. Como é que esse fruto está se desenvolvendo se tem hora que parece que eu estou capengando? E é bem interessante isso, porque é um conceito que o Martinho Lutero cunhou, que eu acho que é importante a gente pensar, que a gente simultaneamente é justo e pecador. Existe essa tensão diária, tá? Que a gente vai viver na nossa vida inevitavelmente, porque no momento que a gente creu em Cristo, a justificação perfeita dele é imputada em nós. Vamos pensar, é aquele conceito monetário, acreditado na nossa conta, acabou. Aos olhos de Deus, a gente é 100% santo, 100% perdoado, 100% livre da condenação da lei, e a sua posição jurídica muda para sempre. Só que ao mesmo tempo a gente é pecador e a gente vive nessa labuta, porque embora a nossa posição legal tenha mudado, a nossa condição terrena ainda não mudou. A gente não foi glorificado ainda. E é importante a gente ter isso em vista. A gente vive num corpo decaído e retém a carne, as obras da carne. Então por isso que é essa luta intensa dentro da gente. E nesse sentido, a gente vai ser inclinado, né, para o egoísmo, para a rebelião contra Deus. Por isso que, assim, as obras que eu não quero fazer, que são más, eu estou ali fazendo sem perceber, elas são naturais para esse corpo carnal. E aí, é importante a gente pensar que você não é meio justo e meio pecador, tá? Você é plenamente justo perante o tribunal de Deus por causa de Cristo, mas continua sendo um pecador na sua prática diária até o dia da sua morte. Não tem como. A santidade é algo que só vai ser realmente plenamente concluída na vinda de Cristo. E às vezes a gente sofre demais por causa disso sem necessidade. Porque esse conflito ele existe, né? O ser humano não regenerado, não salvo, né? Vamos pensar assim, não vive em conflito contra o pecado. Porque ele já é escravo do pecado. Para ele tá tudo certo. Não tem nada errado com as coisas que ele faz. O conflito só existe porque o Espírito Santo habita dentro da gente e nos incomoda em relação àquilo. E nesse sentido, né, são dois reinos, duas guerras. Essa é um conceito do Lutero que eu acho que dentro dessa ideia faz sentido, apesar de não ser o que a gente como presbiteriano propriamente defende em outras esferas, tá? Eu vou explicar por quê. Porque ele vai dizer, Lutero, que a carne quer manter o controle do território. Os nossos pensamentos, os nossos hábitos, o nosso corpo, né? Enquanto que o Espírito, ele vai reivindicar o domínio para Cristo. Que é isso que acontece, por isso que é essa guerra, né? 2 domínios e 2 reinos, né? Então a dor do conflito não é sinal de falta de fé, tá? Mas sim uma evidência direta de que a gente está vivo espiritualmente. Porque quem tá morto não luta.
Quem está morto não se salva, não faz nada. Por isso que Paulo fala, nós estávamos mortos nos nossos delitos. Tá normal, tá tudo certo. E aí essa ideia de 2 reinos em guerra, por isso. É porque assim, Lutero vai expandir essa ideia de 2 reinos também no sentido de teologia pública, tá? Que é um pouco diferente do conceito calvinista de separação, né? De governo e de religião que a gente tem hoje, que é a herança do protestantismo, né? É o Estado laico. Hoje em dia, os teólogos mais modernos, eu gosto bastante desse conceito, que é a ideia de presença fiel, né? Da gente ser presença fiel onde nós estivermos. Tem também o lance dos transformacionistas, que é muito a cara do presbiteriano, de querer mudar a sociedade e tal, mas né, difícil. E aí tem outras leituras, mas é porque aqui, isso que a gente está falando é internamente, tá? É que Lutero vai transferir para fora também num sentido público, né, de vivência no mundo, não é o que a gente entende. E aí pensando nessa luta, aí vamos falar sobre Calvino, né? Ele explicava que o pecado não reinava mais sobre o crente. Que é essa ideia de que o que hoje governa a minha vida não é o pecado. Ele habita em mim, mas ele não tem domínio sobre mim. São coisas diferentes, né? Então a vida cristã é uma guerra contínua, que a gente vai avançar passo a passo. Sim, bem, que a gente tenha, né? Não tenha livre-arbítrio, né? Que a gente, para salvação, que a gente foi escolhido, predestinado, tudo bem. Mas a vivência, deixar que o Espírito domine e não a carne, isso é escolha da gente. Então isso é como chama? Tem nome livre regência. Livre regência. Livre regência. Que isso? Eu escolho. O que você vai fazer isso? Você vai se desenvolver ou não? É você que vai escolhe. Ficar atrofiado lá na sua salvação, entendeu? Ou que você vai levar com outro patamar, é a sua escolha. É a sua escolha, é isso. Livre regência. Basicamente é isso. Só muda o termo para ficar mais fácil de designar. É que a gente conhece como, filosoficamente, o livre-arbítrio, a capacidade de escolher. Mas Calvino fala sobre livre regência. É mais fácil para a gente entender. Uma coisa é eu escolher ser salvo, outra coisa é eu escolher o que fazer com essa salvação. Eu vou desenvolver ela ou eu vou deixar guardadinha? Aí entra um pouco daquilo que Jesus fala dos talentos, né? É isso que vai. Tipo, o que você fez com o que eu te dei? Que interessante. É mais essa ideia. Fica claro? Ou não? Não, daquele olhar do tipo, agora vocês estão me confundindo. Olha, vocês estão me judiando de mim hoje. Mas, porque assim, por mais que tem toda essa conversa, debate, né? O que sempre passa na cabeça é, mas o que importa é isso pro meu dia a dia, né? Pra viver o amanhã, né? E, de fato, foi esclarecedor no sentido do a gente entender que o pecado ainda habita em nós. Porque eu falo que eu tenho brigas, às vezes, com Deus, no sentido de, Senhor, se nada é possível para você, porque parece que tem coisa sobre hábitos ruins, ou vícios ruins, que eu posso estar pedindo sempre e parece que, sabe, poucas vezes, entendeu? E que Deus fala assim, não quero tirar isso de você, se vira aí, esse é seu espinho na carne. Entendeu? E aí? Paulo não pediu para se livrar um monte, a gente não sabe do quê? Tem coisa que a gente pede e não vai ter. E não vai ter. O fato é que a gente sabe que tem um conflito. É aquele aceita que dói menos. Exato. Então é só para concluir, né? Essa ideia que o pecado habita, ele habita, mas ele não reina. É diferente. Por isso que a ideia de não continuar pecando, que a gente escuta muito, né? Eu fui perdoado, eu peco, mas agora eu não vivo pelo pecado. A ideia de que o pecado é muito mais um acidente, mas ele acaba às vezes sendo uma escolha. Né? Porque geralmente eu tenho consciência que aquilo não agrada a Deus, mas eu escolho fazer. Né? Sofre com o pecado. Sofre com a consequência do pecado. Não, e tem consequência. Geralmente tem. Mas eu acho que tem a questão de olhar os dois lados, né? Uma coisa que a gente sempre tem que se lembrar, como você já citou,
o que é escravo do pecado, tá nem aí. Ele não tem esse tipo de conflito. Né? Não. Porque às vezes a gente olha as pessoas e fala, nossa, Então, assim, ele tá bem, não tá nem aí, você tá preocupado. Eu me sinto muito feliz e abençoado quando dá aqueles momentos, assim, aquela vontade gigante de orar, aquele momento assim, nossa, vontade gigante de abrir. Ou quando eu sento pra orar e acho que eu vou orar 5 minutinhos, sair correndo, de repente passou meia hora pra orar, em meditação. Então, assim, essa parte é gostosa, porque a gente sabe que isso não é natural nosso, né? Não é da nossa natureza, mas é o Espírito agindo. Não é natural, e aí entra a questão de ser disciplina. Porque às vezes você não quer, a sua carne não quer. Eu sempre comentei com uma amiga minha, uma vez que a gente estava estudando, falei assim, aí que entra a questão de disciplina espiritual. Para que serve a disciplina? Para eu fazer aquilo que eu não quero, para fazer aquilo que é bom na hora que eu não quero. Eu falo assim, imagina uma arvorezinha que está crescendo na calçada. Você tem que pôr aquela estaquinha e amarrar para ela não quebrar. Vai chegar uma hora que ela vai estar vigorosa. E ou aquela estaquinha vai quebrar ou você vai tirar, porque ela não precisa mais. Essa é a ideia da disciplina espiritual. Ela está ali te orientando enquanto você está crescendo. Ele usa a figura do atleta, né? Sim, do atleta, é verdade. Porque atleta, você pensa que dá sempre vontade dele treinar? Não. É o jogador que está vendo a Copa. Né? Não é só o jogo lá. O que tem de preparo físico, tedioso, sabe? É aquela coisa de... Que ninguém vê, né? Ninguém vê, assim. Aí que tá. Então, assim, Paulo fala, isso, eles fazem, ele fala, por uma coroa corruptível, ainda fala, né? Eles fazem isso, se esforçam. Imagine a gente. Vai receber uma coroa de louro que ia secar, né? E a gente... incorruptível, a gente deve ter mais essa disciplina. Essa disposição e tudo, né? Disciplina de procurar, sim, de melhorar, né? De melhorar todo dia, né? Gente, mais alguma coisa? Eu acho que... Que bom que você nos acompanhou até o final dessa aula. Você ouviu a Escola Bíblica da Igreja Presbiteriana Independente de Araraquara e eu quero convidá-lo a nos fazer uma visita. O nosso culto é aos domingos, às 9 horas da manhã, na Rua Rui Barbosa, 10.074, na Vila Xavier. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima!